queridos, meus queridos. Estou de novo aqui, a Tami, então hoje trazendo a reflexão a respeito das questões que envolvem a nossa fé, agora na atualidade, que a nossa atualidade é de dor, nós estamos assistindo, passando muita coisa assim, bastante complicada, então é bom fazer uma análise, não é mesmo? A respeito como está a minha fé na atualidade, né? E é uma reflexão bastante necessária a cada indivíduo, né? Nós temos que nos autoconhecer o suficiente para fazer as análises necessárias e sabermos, não, isso aqui para mim já está ok, não, isso aqui ainda preciso trabalhar mais um pouco. Então, por isso, o convite para a nossa reflexão hoje é sobre a questão da fé na atualidade, onde vamos todos chegar às nossas conclusões particulares. Se nós formos ver o que significa estas duas letras que formam a palavra fé, e Kardec vai ser preciso ao dar o conceito, porque ele diz que fé é aquela que pode ser compreendida como a confiança que o ser humano tem em suas próprias forças para a realização de determinada coisa, superando os obstáculos das dificuldades, da má vontade e das resistências. O dicionário já vai nos trazer, você sabe que eu sou a louca do dicionário, né? Então eu gosto muito de ver para fazer até um parâmetro, né? O dicionário vai dizer que fé é certeza, confiança, convicção, esperança. Mas vamos ao conceito de Kardec. O do dicionário também é maravilhoso, né? Mas vamos ao conceito que Kardec dá, que diz assim, é a confiança que o ser humano tem em suas próprias forças. Então, vejam que a melhora, a evolução, tudo depende só de mim mesma. Ninguém pode fazer por mim. Então, tudo aquilo que eu reencarnei proposto para que eu me melhore, vai exigir esforço meu próprio. Claro que, felizmente, nós temos auxiliares, nós temos já subsídios. Quem são os auxiliares? Muitas vezes um conselho de amigo, a vivência com tal pessoa que você vê o exemplo, isso te traz vontade de mudar, a ferramenta, as mesmas, essa doutrina toda, mas mais precisamente no livro Evangelho, a oração, o Evangelho no Lar, que eu tenho batido bastante nesta tecla. Atualmente, nunca se fez tão importante e necessária a realização do Evangelho no Lar, que eu não vou discorrer agora, o que a gente pode proporcionar para o núcleo familiar, de coisas boas com a simples realização do Evangelho no Lar. Então vejamos que a fé é aquilo que a gente tem a confiança que vai conseguir. Eu acredito, eu posso. Quanto tempo vai demandar? Depende de cada um. Mas toda aquela meta que eu coloco, nós estamos falando de fé, mas isso é para a vida, gente. Em termos de metas, é a certeza que eu vou conseguir. Então vejam o quanto é importante nós nos apropriarmos do conceito de Kardec sobre fé, que muito nos diz, vai ser fácil? Não vai ser fácil. Vai ter obstáculo, vai ter dificuldade. Nós vamos enfrentar as más vontades, as resistências, às vezes, de próprios familiares, de toda a ordem, mas aquela questão, eu posso, eu consigo, e trabalhar, por isso que eu estou determinado a realizar. E aí agora se façam essa pergunta, Responda para vocês mesmos, como anda a minha fé?
Será que a minha fé anda robusta no que tudo que a gente está assistindo hoje em termos de planeta Terra, né? Ou ela oscila, né? Ou perdi minha fé? Podemos também perdê-la, tá? Mas eu queria falar hoje daquela fé que o mestre, né, nos disse que era a ideal, que é a fé que remove montanhas. E aí a gente pode se perguntar, mas Tami, quais são essas montanhas? A gente as conhece, as principais e mais difíceis de serem retiradas, removidas do nosso caminho. Por incrível que pareça, se hoje nós estamos envoltos com esta pandemia que assola todo o planeta Terra, isso se dá pelo nosso egoísmo. Nós somos uma população terrena, encarnada e desencarnada, ainda muito egoísta. E nós sabemos que o egoísmo é a mãe, é o pai de todas as outras coisas que a gente alimenta, né? Que é o orgulho, que é a vaidade, né? E por aí vai. Todas essas virtudes, não é virtude, né, gente? Tudo isso que nós alimentamos em nós ainda nos puxa muito para trás e impede a progressão nossa e de toda a população terrena. Né? Então é preciso que tenha vindo um vírus, né, que é impressionante, para que nós parássemos para pensar nesta questão. Qual é a outra montanha que devemos observar com clareza? São os nossos preconceitos. E de toda ordem. São vários, não é um, não é dois. Qual o preconceito que eu ainda alimento? E aí, quando detectados, a pergunta que nós devemos nos fazer: quem sou eu para julgar meu irmão? Eu tenho que julgar a mim mesma, as minhas ações, meus pensamentos, minhas atitudes. O que o outro, como o outro procede, o que o outro faz, é responsabilidade dele. Então vamos cuidar os nossos julgamentos de toda a ordem. O velho e atual interesse material. Este ponto desestrutura e muito ainda o ser humano. Nós não conseguimos ainda, infelizmente, viver com aquilo que é realmente necessário. Nós somos ainda aquelas criaturas que querem mais e mais e mais e nunca está bom. Criando frustrações, tristezas, angústias. Então essa questão do interesse material é que torna às vezes o ser humano bastante egoísta, e muito julgador inclusive. E não podia deixar de colocar aí a questão do fanatismo. E se nós analisarmos, por incrível que pareça, não é o que está acontecendo hoje, lá para os lados do Oriente Médio, tristemente um retrocesso visível, de todo aquele povo, daquela população, por enganos, por radicalismo, por equívocos, do que realmente diz a doutrina que eles abraçaram. Então o fanatismo, meus irmãos, é algo bastante danoso e causa bastante dor e transtornos. E as nossas paixões desenfreadas. Cuidemos disto. O que é maravilhoso nessa doutrina é que ela não vai apontar, você faça isso, não faça aquilo. Ela vai dizer que tudo na vida exige um equilíbrio. Então, muito cuidado com nossas paixões desenfreadas, porque são questões, se nós analisarmos, que até hoje foram os motivos de perda da proposta reencarnatória de cada espírito. Então, observamos o quanto eu sou egoísta, o quanto eu sou ainda preconceituosa, o quanto ainda eu sou materialista, se eu sou fanática,
Quais são as paixões que eu alimento ainda, que destrói, né? Já que eu já me perdi em quantas encarnações, não sei, por causa destas mesmas paixões, tá? Desenfreadas, desequilibradas. Então, a fé, ela vai exigir de nós algo bastante importante, que é a confiança. Vimos lá no conceito de Kardec. Confiança na realização de algo de maneira que, pelo pensamento, se pode conceber antecipadamente a conquista almejada e os meios para isso. Vamos analisar porque é importante. Se nós já entendemos que o pensamento é força e gerador de energia, se eu tenho uma meta, e esta meta nós estamos falando de coisas positivas, que vai me melhorar, né? Então eu vou trabalhar por ela, ela por si só já está a caminho, antes de eu me mover para a conquista. Porque no meu pensamento eu já alimentei a ideia que eu consigo. E aí eu estou confiante. Então, digamos que já são uma grande percentagem do caminho andado. Porque no meu pensamento eu já realizei antecipadamente. Isso é valoroso para a nossa vivência no mundo, gente. Tá? Que nós temos que parar para pensar. Esta confiança, esta fé que traz esta confiança, também vai nos trazer uma tranquilidade, uma serenidade. Não é que o meu entorno não vai estar tumultuado, que coisas sofríveis não vão me acontecer, mas é aquela tranquilidade interior que é necessária àquele que tem fé, a possui, porque tem maior clareza para lidar justamente com o caos no entorno, com os problemas. Então, vejam que a fé nos traz isso. E diante desta confiança, né, que traz a tranquilidade, também é geradora de paciência. Gente, isso é autoanálise que nós temos que fazer, autoanálise. Eu sou detentora de paciência, será? Tenho pavio curto? Sou imediatista? Mas esta paciência gerada pela confiança é o que? Nós vamos alimentar essa fé que a gente tem em Deus, que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Poxa, gente, se já entendemos que Deus é isto, inteligência suprema, Ele é o Criador de tudo, né? Depois dele que veio tudo, e que Ele ama a sua criação, ama seus filhos, então, claro, eu tenho que ter paciência, porque aquilo que eu estou passando é educacional. Então, aí está também, né, um pega-ratão, digamos assim. Quando diante, cada um de nós, da dor, do testemunho, vamos parar, ficar tranquilos, confiantes, né? E com a paciência necessária, porque não tem tempestade que não passe, meus irmãos. Uma hora passa. Então, pacientes, tranquilos, aliado à humildade. É a primeira virtude que seria o ideal que nós desenvolvêssemos. Ela é tantas vezes relatada em qualquer livro da codificação que formos ler, estudar, né? E porque ela é importante em nossas vidas. A humildade, em que reconhecer, ali, claro, colocamos, né, a vontade de Deus. Se eu estou passando por determinada coisa, é a vontade de Deus, mas é no sentido de acreditar que é necessário, que não é castigo, que não é injustiça, e sim que tudo e qualquer coisa que me aconteça, que seja sofrível, dolorida, tem um fator importante, que é a nossa educação. E claro que a fé raciocinada é a ideal, que isso também
este quesito importante, a doutrina espírita, né, também a tem, né? Por quê? Porque é aquela fé que nos dá a liberdade de pensar o que eu quiser, não temendo o progresso da coletividade. Vejam, já não estamos mais no patamar de existência em que podemos nos preocupar só com a nossa, né, o nosso progresso. Atualmente é exigido que a gente pense, sim, ainda no nosso progresso, mas também dos meus irmãos, enquanto população terrena. E aí a gente entende muitas vezes, Jesus já não está mais conosco, sempre esteve. Espíritos evoluídos de luz, puros como quiserem, como Cristo, como Jesus, eles jamais se permitem usufruir de sua felicidade, que tanto trabalhou, em paragens belíssimas, porque tem a consciência que nós todos neste planeta vivemos como se fosse uma rede que nos liga uns aos outros. Então, eu preciso trabalhar pelo meu progresso, sim, mas também por toda a coletividade humana neste planeta. Tá? E se é proposto, logicamente que não é impossível. E quanto às dores que nós estamos enfrentando em termos de coletividade atualmente, os avisos não faltaram, meus queridos. Tá? No momento que eu lembro, por exemplo, quando se começou a falar na questão que o planeta Terra ia sofrer a transição planetária. Tá? Os espíritos se preocuparam em nos orientar, nos dizer, né, que o processo seria lento, que dependia principalmente de nós, né, e que não há milagres, não tem interruptor lá que alguém, a Terra agora é um mundo regenerado. Não, é preciso o que diz ali, uma transição. Que, claro, até que tenha condições de nós usufruirmos, né, do maravilhoso que é um mundo regenerado, vamos viver estas dores que hoje a gente olha e diz assim, meu Deus do céu, está tudo perdido. Não está. É um processo necessário. Tá? Porque também tem um outro fator aí. A gente esquece que se eu sou filha de Deus, todos nós somos. Tá? Os do bem e os do mal. Tá? Deus nos quer igualmente. Tá? Então, esta transição não poderia ser algo milagroso, curto. É lógico que nós vamos, não tem tempo agendado, marcado para que, pronto, agora esse é o dia da Terra regenerada. Tá? Então, os espíritos vieram nos dizer isso, orientando que esse processo exigia etapas turbulentas e sofridas, e junto disso os nossos testemunhos particulares. Se nós somos espíritos ainda devedores, nós vamos, vamos reencarnar para ressarcir, mas também hoje exige o testemunho coletivo da humanidade terrena. E mais importante ainda, nós aceitamos viver este momento. Ah, Tami, tu tá me dizendo que quando eu estava lá desencarnada, quando me chamaram assim, ó, vem cá, fulana, ó, tu vai reencarnar. Ó, a gente montou isso aqui como planejamento, o que que tu acha? Aí tava lá, eu vou passar o período lá, né, mais tenebroso da transição. Vai acontecer isso, isso, isso. Tu acha que tem condições, né? Tenho. Então, muito cuidado quando a gente acha assim, que não merece mais estar nesta dimensão, né? A gente aceitou passar por isso. E eu encaro particularmente até como uma honra. É claro assim, gente, quem me conhece intimamente sabe que eu sou um espírito ainda rebelde, irritável, muito braba, né? Mas, quando a Tami está assim, serena, tranquila, como pede, né, a fé, está lúcida, a Tami se sente honrada.
né, que foi confiado a nós este momento, para nos ajudar a nós mesmos e aos outros. Né? E aquele fator ali, por último, também é bastante importante. Né? Muitos de nós, espíritas, conhecemos a doutrina, sabemos a doutrina na ponta da língua. Não basta, é letra morta. Porque ela exige a vivência disso tudo que nós sabemos. Então agora é chegada esta hora, que a gente viva na prática tudo aquilo que a gente já estudou, tá? Particularmente na casa espírita e por aí vai. Então cuidemos. Isso logicamente envolve cada um carregar a sua cruz, antes de mais nada. Aliás, o próprio Cristo lá disse, se alguém quer me seguir, que renuncie a si mesmo, que pegue a sua cruz e me siga, porque aquele que quiser salvar a si mesmo, se perderá. E aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho, se salvará. Com efeito, de que servirá ao homem ganhar todo o mundo e perder a si mesmo? Sabe o que me traz à mente esta fala de Jesus? Ele está dizendo assim, nós somos discípulos, seguidores do Mestre. Beleza? É tudo o que o Mestre quer. Mas por ser discípulo, seguidor, nós não estamos abonando nossos crimes do passado. Nós vamos ter que lidar com estes equívocos particulares. Então envolve sim dor, envolve carregar a nossa cruz para ser um discípulo fiel do Cristo. E outra questão que me traz a reflexão, né, é o que a gente vê hoje no planeta Terra, enquanto dói na gente ver crianças passando fome, descalças em pleno inverno, isso dói na gente, panelas vazias, casas mal aquecidas, mal construídas, né? Sem saneamento básico, isso tudo dói porque traz muita doença. A gente olha para o outro lado do mundo e aí vê pessoas altamente abastadas. Só faltam se vestir de ouro porque seus carros são banhados a ouro, as suas mansões não têm fim, são carros e carros luxuosos. E eu digo assim, meu Deus do céu, enquanto houver essa desigualdade na humanidade, nós não teremos mundo de regeneração. Pensemos, aqueles que ainda alimentam o egoísmo, lembra do egoísmo? Eu ganhei, eu trabalhei, eu que mereço, se tu quer, vai tu trabalhar, conquistar, já não cabe mais. O que cabe a nós hoje é se eu tenho condições, eu tenho 2 pães, eu fico com um e dou o outro. Mas até então, se eu tenho 2 pães, eu vou ficar com os 2 pães porque hoje eu tenho um e amanhã se eu der eu não tenho pão. Já não é mais assim, porque Deus provê e nós temos que acreditar nisso, fielmente, com fé. É isso que a fé traz. E agora, eu já digo claramente para vocês que o que verão projetado no slide, eu estou plagiando de Alberto Almeida, sim, aquele expositor espírita que é famoso. Eu não sei de onde ele é, né, gente? Mas assim, achei de uma lucidez quando ele postou no Facebook, né, o que eu vou apresentar para vocês agora, que eu tomei a liberdade de plagiá-lo, porque é uma visão incrível, né, do que está nos acontecendo. Poxa, nós formos lá no final do Livro dos Espíritos, lá estão contidas todas as leis pela criação divina, a criação de Deus é regida, todas elas. Não sei se vocês se preocuparam em realmente estudar para entender cada uma delas. E às vezes parece que aquilo não acontece. Sempre aconteceu, acontece agora, todas elas atuando em todos os orbes. Mas tem algumas que nós já temos condições perfeitamente de identificá-las. E é isso que é a minha proposição
plagiando Alberto Almeida. Por exemplo, se nós analisarmos, está vigente aí às claras a lei de conservação, né? Onde, no momento que eu, para sair, eu uso a minha máscara. Poxa, se os protocolos da área da ciência estabeleceram que para proteção da minha vida, eu preciso higienizar as mãos em forma de álcool gel, ou seja, o álcool comum, seja o que for, lavar as mãos constantemente, higienizá-las com álcool, e também o uso de máscara, isso eu estou preservando a minha vida, mas também a vida do outro. Eu não estou sendo egoísta, percebam? Aqueles que tomam esta atitude e são conscientes da importância, estão ali exercendo a lei de conservação. E aí, deixando de lado o egoísmo. Aí também observamos a lei de destruição, aonde nós estamos vendo estes desencarnes coletivos. Aliás, é uma preocupação no movimento espírita, o que está acontecendo com todos esses espíritos que estão, todos os dias, pencas e pencas e pencas de irmãos partindo para o plano espiritual. Saibam vocês que sim, as equipes espirituais estão em franco trabalho. Muito trabalho, incansavelmente atendendo, não envolvendo merecimento, claro, não infringindo leis divinas, mas cada um que estou falando, basicamente, desencarne coletivo na questão da Covid, a SARS-19, que muitos irmãos nossos estão desencarnando devido ao vírus, devido à enfermidade. É claro que, em matéria de desencarnes coletivos, nós temos acidente com avião, navios e por aí vai, Mas estou me dirigindo à questão da pandemia, que é o que está assolando a humanidade terrena. Temos também a lei de justiça, amor e caridade. De que maneira eu estou exercendo ela? Quando a minha preocupação não é só como eu vou me alimentar, como eu vou me vestir, como eu vou adquirir tal coisa, mas sim a preocupação da doação àqueles que não têm nada. A conjuntura hoje, devido à pandemia, se existia pobreza, hoje esta pobreza está mais acentuada, mais danosa, mais difícil. Por quê? Porque a criatura vivia na pobreza, mas tinha muitas vezes o seu emprego, que pelo menos um salário mínimo ganhava. E devido à desestruturação financeira, isolamento, para ver se continha um pouco o vírus, muitas criaturas perderam seus empregos e não tem ganho nenhum. Então vejam, nós atualmente temos que nos preocupar como o outro vai viver. E se eu tenho para doar, no mínimo ou muita coisa, façamos em nome da lei de justiça, amor e caridade. Isso sem julgamentos, torno a dizer que é a montanha aquela que nós temos ainda, Nós temos a lei de sociedade. Já observaram que através dela veio o avanço da tecnologia, que proporciona esta troca entre nós, Então isso é maravilhoso, Eu já comentei em outra oportunidade, para aqui, para Tiradentes, que Deus é tão bom, tão misericordioso, que nos colocou em isolamento para preservar nossa própria vida, impedindo de passeios, interação, aglomerações, mas, ao mesmo tempo no que veio isso, a tecnologia da informática e de todos os setores está mais avançada e proporciona esta troca. Então, as nossas relações interpessoais não estão, de fato, de isolamento físico, sim, mas tecnológico não. E vejam aí a misericórdia divina e a bondade do Pai. Nós temos a lei de igualdade, porque se nós analisarmos este vírus,
ele nos colocou no mesmo patamar de risco de ser infectado. Não é aquela questão, vai infectar só os pobres porque são pobres. Só os ricos? Só os brancos? Só os negros? Não. Só lá, aqui no Brasil, que é um país ainda em desenvolvimento, né, mas pobre, né? Não. Este vírus, e aí você analisa e percebe a que ele veio, ele nos colocou num patamar de igualdade. Todos nós corremos o risco de sermos infectados se não obedecemos o que é estabelecido pela ciência, pela medicina. Então, ele não escolhe. E não escolhe jovem, não escolhe idoso. Ele é um vírus interessante porque ele atua muito diferente de organismo em organismo. Então, por isso que a gente vê, às vezes, idosos de idade avançada passando pela Covid e conseguindo vencê-la, e jovens que não conseguem, né? Então, aí a gente vê a que veio este vírus. Nós temos a lei de progresso, porque a ciência deu um salto imenso, né? Felizmente, porque ciência, aliás, e tecnologia para a conservação da vida. Porque é histórico o curto tempo do aparecimento de uma vacina. Tá certo que a vacina não imuniza, né? Não nos blinda contra o vírus, mas conseguiram em curtíssimo espaço de tempo a criação de um remédio, de uma vacina, que se eu contrair o vírus, ele não vai me matar, não vai me levar ao desencarne. Então, isto é maravilhoso, é histórico. Nós sabemos que a geração de uma vacina, ela demanda tempo de pesquisa, depois tempo de testes, até que os órgãos competentes possam validar o seu uso. Pois nós vencemos estas barreiras todas, sem falar na união da ciência, dos cientistas, dos pesquisadores, mundialmente para um bem comum. Não é só meu povo, meu país. E nós temos a lei de liberdade. De que maneira? Exercendo o meu livre-arbítrio. O que o protocolo estabelece que é ideal? O isolamento social. Mas nós estamos vendo na sociedade a grande maioria se preocupando realmente em ficar dentro de casa porque é o melhor, né? Para não haver o contágio. Tantos outros acham que é inexistente o vírus, que é só um resfriado, por exemplo, né? E que passa, enfim, né? Mas no momento que eu uso o meu livre-arbítrio, né, para decidir que o importante, o certo, é eu ficar isolado o quanto eu puder, sair só se eu tenho realmente que exercer a minha profissão, trazer para dentro de casa o alimento, e mesmo assim tem meios de gerenciar, eu estou exercendo a lei de liberdade. Então percebam que esse conjunto de leis, o quanto elas estão atuando neste momento e quanto elas são e sempre foram importantes. Todas elas atuam em todos os orbes da criação divina. Estas que Alberto Almeida elencou é que nós aqui neste planeta estamos vendo sendo atuadas mais intensamente. E isso serve para muita reflexão, para nós decidirmos, tomarmos as melhores decisões. Então, meus queridos, aqui eu me despeço. Um grande beijo no coração. Tchau.
eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho: chore mesmo, e enquanto chora, aproveita pra orar. Porque quem chora pra Deus é consolado, é bem-aventurado, e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas, então desabafa e deixa Ele te abraçar. Oh, glória. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Tudo calminho, né? É o Espírito Santo que está aqui. Pode adorar Ele nessa noite. Aleluia. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, não é só você que sente assim. Não é que você seja estranha, é que você é estrangeira. O seu lar não é aqui. Lá no céu um dia tudo se encaixa, e o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar. Você vale mais que o mundo inteiro, e por toda a sua espera Deus vai te recompensar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua. Vamos juntos? Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Vamos cantar isso? Calma, calma, Não se preocupe, tenha calma. calma, Calma, eu dedico esse refrão pra sua alma.